Eu sou a professora Jenny do canal Na Linha das Entrelinhas e esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de todas as resoluções e também de comentários sobre a prova de redação. Nós temos vídeos independentes, de questões resolvidas separadamente, mas também temos alguns vídeos com questões agrupadas. Isso faz parte do projeto de discutir os tópicos que mais caem na prova, os assuntos mais frequentes. Então, assistir esse vídeo aqui para você entender essa divisão e também para você encontrar essas questões que não estão postadas em vídeos independentes, mas sim em vídeos agrupados, tá bom? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 25 do caderno azul do Enem 2019. Com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Então veja que eu tenho um texto informacional, em que a gente tem a função referencial como predominante, é um texto que ele vem para informar, ele tem ali a parte em que ele vai dar uma certa opinião, a cultura nordestina com criatividade, ele trouxe com criatividade, mas na verdade é um texto que informa, porque se foi coroada, se venceu ali o desfile do carnaval, é porque teve criatividade, a pessoa não precisa nem concordar com isso, é um fato. Se todo mundo não achar, a maioria não achasse isso, não teria vencido. Então mesmo que quem escreveu essa notícia não concorde, ela está passando uma informação concreta, está passando um fato. Então a gente tem o texto, a função referencial aqui como predominante, e é simples, vai falar do carnaval, vai contar um fato curtinho, e o que o Enem vai querer da gente? A notícia relata um evento cultural que marca a... Então, ele fala para você claramente, eu tenho uma notícia. Então, de novo, veja que o Enem não vai solicitar para você a classificação dos gêneros. Ele não vai falar assim, esse texto é o quê? Ah, uma notícia, B, uma reportagem, por quê? Porque não faz diferença você só saber classificar se você não souber realmente como operam esses gêneros, como são construídos eles. Então, quais são as diferenças entre eles? Por que é uma notícia e uma reportagem? Por que eu tenho esses dois nomes? Por que eu tenho duas classificações? Porque eu tenho construções diferentes, eu tenho objetivos diferentes, eu tenho informações construídas, passadas e com interesses diferentes. Então é isso que o Enem quer de você, você realmente compreenda o texto, compreenda os sentidos ali construídos e como eles são construídos. Então ele já te fala de cara, esse texto é uma notícia. E nessa notícia, ele fala de um evento cultural. Então, eu já te falo quase tudo. É uma notícia, fala do evento cultural, e eu quero saber o que marca, o que fica marcado aqui nessa notícia especificamente. Ah, fica marcado a primazia do samba sobre a música nordestina. O que é primazia? A prioridade, Então, quer dizer, o samba, ele é maior, hierarquicamente, ele é melhor do que a música nordestina. É isso que essa notícia tá falando pra gente? Olha, o samba, ele é melhor do que a música nordestina. Não, em nenhum momento fala sobre isso. Ao contrário, vai quase que ter uma equiparação, porque eu tenho o quê? Uma escola de samba, então eu tenho o gênero musical samba, que vai homenagear o rei do Baião. Então tem alguma coisa, tem uma relação ali com o Baião, que é um outro gênero musical, tipicamente nordestino, popular nordestino, da cultura nordestina, o gênero popular nordestino. Então veja que eu tenho o Baião de um lado e eu tenho o samba do outro, e unindo esses dois gêneros é que essa escola conseguiu vencer com muita criatividade. Ela foi criativa porque ela utilizou um gênero, que é o samba, para falar de outro, para falar de um cantor que tem um outro gênero, como o seu gênero principal, que é o baião. Então, ele não fala, o samba é melhor. Não, o samba escolheu fazer essa relação e foi tão criativo a ponto de vencer o concurso. Então, não tem uma primazia, tá bom? Não é nenhuma equiparação, não existe uma comparação aqui, ninguém tá falando que é melhor ou que é pior. Tá falando sobre como foi criativo usar um gênero para falar de outro gênero, que poderia ficar confuso, poderia ficar complicado, poderia ficar inadequado, e não, ficou muito bom. B, tá marcando a inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros? Exatamente o que a gente acabou de analisar, É um texto que fala sobre a relação ali, a relação entre dois gêneros. Então, eu uso o samba para falar do baião. É exatamente o que acontece. Vamos ver por que as outras estão erradas? C, marca a valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina? Oligarquia vem ali o poder de poucos, Você pode pensar, Jane, eu acho que é essa, porque ali na segunda linha fala que homenageou o rei do Baião. Então, se era um rei, tinha a ver com oligarquia, tem a ver com um rei, um poder para poucos, então é isso mesmo. Não é isso, porque esse rei aqui é metafórico, O Luiz Gonzaga não era o rei do Nordeste. Rei do Baião é porque ele dominava o Baião, porque ele era muito bom no Baião. Era a pessoa ali que melhor fazia esse gênero musical, que melhor exercia essa atividade, de tocar essas músicas, de cantar essas músicas. Então veja que eu tenho uma metáfora, não tem nada a ver com oligarquia política.
tem a ver com uma pessoa que é muito boa naquilo que ela faz, que domina aquilo que ela faz, mas no sentido positivo, não no sentido de controle, de se impor, no sentido de a imposição é natural, né? É tão bom que as pessoas admiram, falam, nossa, como ele é bom, ele realmente consegue fazer como ninguém. Então é nesse sentido metafórico, então não tem uma hierarquia política. E em relação à música em si, é um gênero popular, né? Então, o gênero do povão. Então, veja que eu não tenho uma valorização da oligarca, nem porque não tem nada a ver com a oligarquia, no sentido, né, desse rei, caso você tenha feito essa associação com esse termo, e também porque é um gênero popular, tá bom? D. Proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. Esse gênero, de fato, teve seu ápice, mas foi no final do século passado, e ainda existe, então eu não posso dizer que ele acabou, e também não posso, mesmo se tivesse acabado, né, não existe mais, ninguém mais nem sabe o que é isso, mesmo assim eu não posso falar de resgate, porque não é isso que o texto fala, e nem a escola de samba propôs. A proposta de resgate, a escola de samba propôs, olha pessoal, a gente precisa voltar a fazer esse gênero, voltar a dar mais atenção para isso. Não, ela simplesmente fala assim, nossa, existiu um cara que foi muito bom, então a gente quer falar sobre ele, a gente quer informar, quer trazer a vida dele, trazer a música dele, porque vale a pena ser escutada, vale a pena ser conhecida. Então tá homenageando, a palavra-chave ali é homenagem, não resgate. Eu não quero falar que a gente precisa voltar a ser assim, ou precisamos incentivar, ou produzir esse gênero, ou praticar. Eu tô falando apenas, olha, foi tão bom que a gente precisa falar sobre ele, precisa mostrar para vocês. Só isso, é uma homenagem, não um resgate, como eu disse, palavras-chave. E fala da criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa. Ué, Jane, é exatamente isso, porque usou a mesma palavra, né, criatividade, e está compondo um samba enredo e está homenageando uma pessoa. Por que que eu não posso instalar essa alternativa? Porque, veja, o que que uma escola de samba faz? Ou deveria fazer? Qual que é o objetivo da escola de samba, num desfile de carnaval? Ser criativa. Todas elas têm que ser criativas, né? Porque se ela faz uma mesmice, ela não vai ganhar. 2, muito geralmente, elas homenageiam alguém. É muito comum. Então, o que está sendo destacado no texto não é o fato de haver uma criatividade, não é o fato de ter homenageado alguém, é o fato de ter criatividade e homenageado especificamente o rei de outro gênero musical. É isso que fica claro, é isso que faz ela vencer. É o fato dela pegar um gênero musical para falar de outro. Quer dizer, uma escola de samba que escolhe falar de baião. E daí como que fica isso na prática, né? Samba ou é baião? Como é que vai misturar isso? Como é que vai falar sobre isso, fazendo jus aos dois, sem ignorar nenhum dos dois? Essa é a questão. Então, de fato, as palavras-chave aqui, criatividade e homenagem, elas estariam certas, mas o problema é que ela faz uma generalização, não uma especificação. Ela fala simplesmente que o texto está destacando que houve uma criatividade para homenagear alguém. E é isso que toda escola que vem se faz, quase. Elas usam criatividade para homenagear alguém. Em geral, elas não inventam conteúdo da cabeça delas. Elas homenageiam ou uma pessoa, ou um fato que aconteceu, ou um evento. Claro que não é sempre que precisa, mas é muito comum, é muito frequente. Não é isso que é o diferencial. O diferencial aqui é qual foi o foco dessa comparação, o foco dessa homenagem, o foco dessa criatividade, que está em relacionar dois gêneros. Como que a gente consegue fazer isso, como eu disse, sem menosprezar um ao outro, sem deturpar um ao outro, de modo que fique legal, não fique esquisito, não fique estranho, que fique bom. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um romance para falar de crônica. Como que eu vou fazer isso ficar bom? Ou uma crônica para falar de romance? Como que eu vou fazer isso ficar bom? Poderia ficar confuso, poderia ficar nada a ver. Não, mas ficou muito bom, porque é um romance mesmo, mas tem muito da crônica mesmo, e fala da crônica, então ficou perfeito. Então, veja, é isso que sobressai. Quem foi homenageado? Não o fato de ter sido criativo ou de ter sido homenageado. É o foco da homenagem, o foco da criatividade, que é a mistura de gêneros. Deu para entender? Se não deu, podem perguntar e a gente explica de outras formas. Então, uma questão que vai trazer as artes, de novo, né? Então, um assunto artes, nesse caso, um evento cultural, o evento do carnaval, que vai, de novo, solicitar a sua interpretação, como é comum no Enem, né? Sempre um texto com uma interpretação, uma necessidade de compreender o que o enunciado solicitou e localizar as informações e principalmente as palavras-chave, essas nuances que o Enem traz, essa sensibilidade toda, né? De essa palavra se refere àquilo, mas aquela se refere àquilo. Por isso que a gente tem a impressão que tem várias certas, e por isso que a gente tem que riscar sempre uma palavra, né? Para ver essa aqui está errada, então eu não posso assinalar essa alternativa. E fazer também por eliminação, né? Para que a gente consiga ter a certeza, né? Sempre riscando as impossibilidades.